Olá, povo de Deus, eu me chamo Geilson França e nós estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica. Espero que você esteja bem e nós estamos aqui já iniciamos o trimestre, melhor dizendo, estamos na segunda lição, tá? Eu queria só me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Geilson França, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, meu pastor José Saboia de Oliveira, sou professor de Escola Bíblica e também líder de casais aqui da nossa igreja, tá bom? Desde já vamos iniciar a nossa querida aula, né? Vamos lá. Nossa lição de número 2, promessas de Deus para Israel. Lembrando que nós nesse trimestre estamos estudando sobre as promessas de Deus. Nesse trimestre vamos estudar sobre as promessas. E na lição de número 2, vamos estudar, né, as promessas de Deus para Israel, tá ok? Então vamos lá. Nosso textual diz o seguinte, Gênesis capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Verdade prática diz o seguinte, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa aos remanescentes fiéis, tá? Então é isso. Vamos aprofundar isso, né? Existe uma promessa para Israel de salvação. E nós vamos aprofundar essa questão. Mas vamos começar do início, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3 diz o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoam, e abençoar-te-ei e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo do versículo 9, né, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então ele está dizendo, eu sinto dores por ver os meus irmãos segundo a carne distante de Cristo. Né? Esses meus irmãos, dos quais são filhos, são doação de filhos, são a glória. Para eles foram a glória, foram os conceitos, foram a lei, as promessas, o culto, dos quais são os pais também são deles, né, dos israelitas, dos quais também é Cristo, porque Cristo é irmão também segundo a carne, que vieram e que é o centro da promessa, né? Eu falei isso na lição de número 1. Cristo é o centro da promessa. O qual é sobre todos, aí vem a exaltação a Cristo, né? O qual é sobre todos, bendito eternamente. Amém. Então vamos agora para a nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada, está implícitas as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Então, o povo de Israel é o povo escolhido para poder cumprir os propósitos de Deus na humanidade, né? Então, é por isso que nós chamamos Israel de uma nação sacerdotal, porque ele tinha essa competência que falhou. Israel tinha essa competência de trazer Deus para as nações. E Israel falhou nessa tarefa, né? E por isso que está sofrendo. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis,
Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaac e Jacó e a Davi e confirmadas com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o principal, que é o cumprimento de toda a promessa, que é o fechamento de todas as promessas de Deus para a humanidade, né? E qual é a palavra-chave? A palavra-chave é descendência. Descendência. Então vamos lá. Nós temos a nossa introdução, vamos para a nossa primeiro tópico. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E fartiei uma grande nação. Foi a promessa feita a quem? A Abraão. Abraão recebeu a promessa de que a partir dele uma grande nação nasceria. Então essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel, né? Diferente de todas as outras, a nação de Israel. Então, quando Deus chamou Abraão e disse, olha, de ti serão benditas todas as famílias da terra, de ti sairá grandes nações, uma grande nação, Deus estava realmente planejando, projetando Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos de idade e a sua esposa, Sara, era estéril. Então, o que é que nós temos aí, gente? Nós temos um Abraão de 75 anos de idade, já velho, 75 já é velho, e Sara, que também já tinha uma certa idade, mas que por cima ainda tinha a esterilidade. Então, anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, lá no capítulo 15. Então, Deus chama Abraão no capítulo 12. No capítulo 13, né, tem a separação de Abraão de Ló. Aí Deus fala mais uma vez com Abraão, olha, de ti, olha, mostra a dimensão da terra. Né? Ou seja, Deus faz a renovação da promessa também da terra, porque não era só a promessa da nação, também tinha a promessa da terra. E aí Deus no capítulo 13 renova a promessa da terra, eu vou te dar uma terra para vocês morarem, que era a terra de Canaã. E no capítulo 15, Deus renova mais uma vez a promessa da grande nação. Por quê? Porque Abraão está com a sua fé abalada, dizendo, mas eu estou só, a minha mulher é estéril, eu só tenho Eliezer, então a minha descendência vai vir de Eliezer. E aí Deus fala com ele, olhe para as estrelas, conte as estrelas do céu se você puder fazer isso. E Abraão disse, é impossível contar as estrelas do céu. E aí Deus fala com ele, assim como são as estrelas do céu, serão a tua descendência. E você não terá filhos, ou melhor dizendo, a sua descendência não será a partir de Eliezer. Nascerá um filho de você. Vai nascer um filho, e dele sim, aí vai nascer uma grande nação. E aí vem Isaac, né? E nós já conhecemos a história, sabemos que Isaac nasce, mas depois desse capítulo 15 vem o capítulo 16, que aí a queda, ó, para você ver, né? Como a vida de Abraão era de idas e vindas. Ele recebe essa promessa, uma renovação ali da sua fé para que ele continuasse crendo, mas no capítulo 16 a sua fé diminui de novo. Sua esposa chega para ele e diz, olha, eu sou estéril. Está aqui a minha serva, Agar, deita-te com ela e gera um filho da promessa com ela. Só que não iria partir de Agar o filho da promessa. Então houve o quê? Só sofrimento. Capítulo 17, 18, Deus ele vai renovar de novo a aliança com Abraão. E no capítulo 20, 21 é que vai vir Isaac. Você vê, olha como é, rapidamente aqui mostrando para vocês, como a vida de Abraão não foi fácil. Como Abraão teve idas e vindas, quedas, fragilidades de fé, até conseguir alcançar a promessa. Assim é a nossa caminhada cristã também, gente. Nós não somos perfeitos. Nós não fomos criados perfeitos. Nossa caminhada é de altos e baixos. Temos promessas de Deus para nossas vidas de alcançar grandes coisas no futuro. E já alcançamos também grandes coisas agora no presente. Porque as promessas de Deus já se realizaram na nossa vida. Como, por exemplo, a promessa de salvação. Como, por exemplo, a promessa de vida eterna. Mas a ressurreição é uma promessa para o futuro que vem de Cristo. E que é de reinar sobre todas as nações. De estar no milênio com Cristo. De estar no novo céu e nova terra. Então todas essas promessas se cumprirão se nós permanecermos firmes, fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
A vida cristã, ela faz parte, é como a nossa vida no mundo mesmo, né? É de altos e baixos. E nós precisamos aprender a usar a nossa fé para que nós possamos vencer todas as adversidades que venhamos enfrentar nesse mundo, tá bom? Fica na fé, meu querido, recebe essa palavra de fortalecimento espiritual para o seu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Versículo 2. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abrão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Você vê, né? O nome de Abraão foi tão engrandecido que não é só os israelitas hoje que têm uma grande consideração por Abraão. Os próprios muçulmanos, gente, para você ver como o nome de Abraão é grande ali naquela região. Deus ele honrou de uma maneira maravilhosa o nome de Abraão. Então até mesmo entre os muçulmanos, os árabes, então nós temos os israelitas brigando lá, né? Dois irmãos brigando lá. Então estão lá brigando Israel com os árabes. Todos eles consideram Abraão. Todos eles têm uma honra muito grande, né? Uma fascinação muito grande por Abraão. Você vê, eu queria só quero ilustrar aqui como Deus honrou realmente a sua promessa na vida de Abraão, né? De dar um grande nome e de ser uma bênção, né? Muito bem. Para frente. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria os que o amaldiçoassem. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Capítulo 24, verso 9 de Números, né? Então aqui nós vemos, aqueles que abençoam, será abençoado. Aqueles que amaldiçoam, que são contra Israel, serão amaldiçoados. Pelejarão contra Deus nesse sentido, né? A bênção de Deus está contra aqueles que são a favor de Israel. 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. Então essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15, né? Que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria seu calcanhar. Está lá no capítulo 3, verso 15, é conhecido como proto-evangelho. Já a promessa de Deus de salvação para toda a humanidade, mas Deus precisaria formar um povo para que, através da descendência desse povo, o Cristo pudesse vir ao mundo para poder cumprir a sua missão. E aí desenrola toda a história bíblica, tá? Muito bem. Estou com a garganta um pouco ruim, mas vamos embora. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Então essa bênção diz respeito ao advento de Jesus Cristo, a sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então, gente, Cristo é o centro das promessas feitas a Israel. Gálatas capítulo 3, verso 8 e 16 diz assim, ó: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Você vê aí o alargamento dessa promessa, né? Todas as nações serão benditas em ti. Está falando o quê? De salvação. Todas as nações serão salvas, alcançadas, abençoadas em ti, para a glória do nome do Senhor, através da salvação de Jesus, através de Jesus Cristo, né? Então, Gálatas capítulo 3, verso 16 diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência.
Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é quem? Cristo. Então, gente, a promessa de uma grande nação diz respeito, no final das contas, à geração, à criação, à elaboração do plano de salvação através de Cristo. Então, Cristo é o centro da promessa, cara. É tanto o centro da promessa para dos cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, como também o surgimento de novas promessas para frente, como por exemplo a ressurreição dos mortos, como por exemplo o novo céu e nova terra, que só alcançarão aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem, Gilson, muito bem. Então o que é que a gente pode fazer? Ir para frente, caminhando, bora caminhando, estamos aí no tópico de número 2 já. E aí a sua aula vai fluindo também, né? A sua aula lá na sua sala lá. Vamos lá. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abrão. Além das solenes promessas de Deus a Abrão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois como vimos anteriormente, ele era de uma idade avançada e a sua esposa também era estéril. Além de estar numa idade avançada também, ainda por cima era estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria o seu herdeiro. Está lá no capítulo 15, falei para vocês, né? Capítulo 12, chamada de Abrão. Capítulo 13, a separação de Ló, né? Abrão se separa de Ló no capítulo 13. E Deus renova no próprio capítulo 13 as promessas dele de dar também a promessa da terra. Então, além da promessa de uma grande nação, de uma descendência forte, também tem a promessa da terra. Ok? Então, no entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir a sua gloriosa promessa na vida de Abrão. Ou seja, nasceria um filho, né, de Abrão, nasceria um filho de Abrão. Então nós temos, não é teu servo Eliezer, não vai ser o teu servo Eliezer. Capítulo 15, né? Deus renova a promessa para Abrão. Diz aí, versículos 4 ao 6. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, ou seja, Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas. Olha o que eu falei já, né? Repetindo, conta as estrelas se você puder contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então a fé dele foi o quê? Confirmada. Deus estava confirmando, levantando a fé de Abrão novamente. Mas só que no capítulo 16, fracassa de novo. Tá aí, isso aí não parece comigo, contigo não, esse negócio? Olha, Deus chega, fala contigo como tá falando agora. Eu vou te dar uma descendência forte, eu vou te abençoar, eu estou contigo, eis que estarei contigo convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aí quando é amanhã, tu já tá, de cara no chão de novo. Por quê? Porque é ser humano, ser humano. O homem cai, mas Deus levanta. Se você está no chão hoje, Deus quer te levantar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando contigo agora porque Ele quer te levantar. Deus está falando, você que entrou agora, né, nesse vídeo, estava assistindo a aula, você se afastou dos caminhos do Senhor, você está longe dos caminhos do Senhor porque você caiu e está com vergonha de voltar à igreja, pode ter certeza que o Senhor agora está dando a força necessária por meio do poder do Evangelho para que você possa se levantar e se manter firme de pé e através da fé alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Então se levante hoje, aceite, confesse e se reconcilie hoje, porque Deus tem uma honra para te entregar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Muito bem, vamos agora continuar. Vamos andar, vamos prosseguir. Quem era então o filho da promessa? Vamos aqui voltar aqui, eu quero mostrar isso para você. Então, quem era o filho da promessa? Isaac, né? Isaac seria o filho da promessa. Então, nós temos aí Gênesis capítulo 21, a confirmação, né, da promessa. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu luz a um filho, a Abrão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha,
Olha o que a gente aprende sobre promessa aqui, gente. A gente aprende muita coisa sobre promessa. Por exemplo, promessa tem promessas que têm épocas fixadas por Deus para se cumprir. Então, se tem uma época, e para tudo tem um tempo, Eclesiastes diz, né? Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, tempo de viver, tempo de morrer. Então, tudo tem um tempo. A gente precisa esperar esse tempo. Alguns vão ter menos, vão receber promessa com menos tempo, né? Promessas de pouco prazo, meio prazo e longo prazo. Vai ter promessa. Por quê? Porque na época fixada por Deus aconteceu a promessa. Sara engravidou. E Abraão, ó, a fé dele foi oscilando ao longo desse tempo. Mas tinha uma promessa pré-fixada. Deus já tinha dito e se cumpriu. Porque Deus ele não falha. Deus ele não volta atrás. Não cai por terra as suas palavras. Tá? Não cai por terra as suas promessas na vida. Nós é que somos apressados, nós é que somos precipitados, nós é que colocamos Deus na parede. A gente aprendeu isso, né, com a teologia neopentecostal. Coloca Deus na parede, vai. Aí quando a gente não consegue, se frustra. Aí fica frustradinho, se afasta de Deus. Aí agora eu não quero mais saber, vou rasgar minha Bíblia. Como dizem alguns pastores aí que ficam pregando, se Deus não cumprir, eu rasgo a minha Bíblia. Tá lascado, filho do capeta. Por que tu faz um negócio desse? Por que tu acaba frustrando milhares de pessoas? Pessoas acabam se afastando do caminho do Senhor porque fica acreditando nessas coisas, gente. Que Deus vai fazer amanhã, que Deus vai fazer e prefixando tempos e de maneira aleatória. E aí a gente não espera o tempo que já foi fixado por Deus para as suas promessas cumpridas na nossa vida. A gente não espera. Aí a gente se frustra, a gente se desvia, culpa Deus, se afasta do caminho do Senhor, endurece o coração para a igreja. E aí vai. Mas está aí, ó, versículo 2. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em suas promessas. No tempo determinado. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha 8 anos de idade, Abraão circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara diz, 25 anos depois, Deus chama com 75, 25 anos depois, cumpre a promessa dele na vida de Abraão. E Sara diz, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Olha, uma senhora velha está amamentando um filho agora. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Glória a Deus, isso é poderoso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Jesus, muito bem, muito legal isso. Então vamos continuar, né? Vamos continuar que o negócio não para, a vida não para. Vamos lá. A promessa de um filho a Isaac. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha já 100 anos e teve mais 6 filhos com ela. Ô, caba valente, você é homem, viu, meu amigo? É só tome filho, tome filho, tome filho. E chega mais gente, tome filho. Chega outra mulher e tome filho na mulher. Acaba enrocada, não? Então, antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac. Por intermédio de Eleazar, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá na direção de Deus encontrou a esposa Rebeca para filho de seu senhor e a levou a Isaac, que se casou com ela no tempo próprio. Ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Isaac. Gente, Esaú e Jacó. Ela também era estéril, né? Ela também era estéril. Raquel, Rebeca, também era estéril. E Deus abriu sua madre num tempo determinado também, né? Então preste atenção a isso, tá? Vamos lá, vamos ver aqui mais um versículo bíblico. Deus deu filhos a Isaac, ou seja, a promessa continua. E cumpridos-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Né? Rebeca estava com gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo comum vestido de pelos, ele era cabeludo. Por isso chamou o nome dele de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrando sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi feito homem perito na caça, homem de caça, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Amava Isaac
a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Bicho, é besta, hein, Jacó? E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, tanta fome, para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó, ou seja, deu pouca importância à primogenitura. Tinha tanta importância, ele deu pouca importância, né, Esaú? Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, além de Deus dar, nós temos aí, além de Deus dar filhos a Isaac, a promessa continuar, Esaú vende sua primogenitura, né? A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que ele daria aquelas terras. Isaac foi considerado herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia a bênção para seus filhos. Esaú perdeu o direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Lembre-se que a gente acabou de ler. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu a Leia, ou Lia, e teve 6 filhos com ela. Estava enganado, né? Vocês vão ver a história, se você for ler lá, você tá aí os versículos, você pode ler. Foi enganado. Então, mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concedeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve mais 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos. Fazendo quanto? 13 filhos que compõem as 12 tribos. Então, 12 filhos que compõem as 12 tribos de Israel. Ok? Então, vamos lá, quero mostrar isso aí para você. A promessa continua com Jacó, né? Vamos ler aqui, né? A promessa continua com Jacó. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Ou seja, Deus renovando a promessa com Jacó agora, né? Renovou com Abraão, deu a Abraão, renovou com Isaac e renovou com Jacó. São os pais do povo israelita, né? E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e darei a tua descendência a toda a terra, e no meio dela serão benditas todas as nações da terra. Então, renovação da promessa com Jacó. Mas vamos aqui, eu quero mostrar outra coisa para você. Aí eu já li, né? O Esaú jogou a promessa fora por causa de um prato de lentilha, mas aqui é o que eu queria mostrar para você, né? O nome dos 12 filhos de Jacó. Quais são os 12 filhos de Jacó e com quem quem são a mãe dos 12 filhos, né? Vamos lá. Primeiramente, Jacó teve filhos com Lia. E de Lia foram 6 filhos, né? Na verdade foram 7, mas uma foi mulher e não entrou, né, nas 12 tribos. Foram só os homens que entraram nas 12 tribos. Quais foram esses filhos? Rúben, Simeão, Rúben foi o primogênito. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Foram os filhos que nasceram com Lia. Diná foi a filha que foi gerada com Leia, certo? Mas não contou. Então os 6 filhos foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Zilpa, que era uma serva, nasceu Gade e Asser. Primeiro filho de Zilpa com Jacó foi Gade e o segundo foi Asser. Com Bila nasceu também outra serva, nasceu Dan, o primeiro filho de Bila com Jacó, e inclusive foi nomeado por Raquel, e Naftali, que foi o segundo de Bila com Jacó. E com Raquel, que era a esposa que Jacó amava, nasceram José e Benjamim. Okay? Então, esses são o nome das 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Gade, Asser, Dan, Naftali, José e Benjamim. Ok? Muito bem, gente. Adorei.
Muito bem, adorei. Entendi tudo. Beleza, então. Então podemos ir para frente. Vamos lá para o tópico de número 4. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi. O Emanuel, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido a Deus conosco. Nós encontramos essa referência bíblica em Mateus capítulo 1, verso 23, como também em Isaías capítulo 7, verso 14. Beleza, Geilson, bola para frente. Vamos para o tópico de número 3, a promessa de salvação para Israel. Beleza, gente, como vocês bem sabem, Israel não recebeu o Messias, né? Que era o alvo da promessa do Antigo Testamento, o centro das promessas do Antigo Testamento, todas convergiam para Cristo. Mas Israel não creu. E até hoje não crê. Mas isso foi estrategicamente pensado por Deus para quê? Para abrir uma porta para os gentios, para mim e para você. E você vai entender isso a partir de agora. Vamos lá. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel sacerdotal no meio das outras nações. Por isso, os capítulos 9 e 11 da Epístola aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje. Como, por exemplo, algumas questões, né? Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, aí o comentarista aqui coloca uma ênfase nesse fato. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Certo? Muito bem, Jesus. Entendi. Então, o povo de Israel está separado de Deus. Aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador. Só que existem os remanescentes. Os remanescentes serão salvos. Então não basta ser israelita de carne para poder ter salvação. Precisa aceitar Jesus como Salvador de sua vida, ok? Então vamos lá. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, ou seja, dificílima, né? Pois o Senhor Jesus, que é a única saída à porta, descende diretamente dele segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Beleza, Geilson? Mas existe uma promessa de salvação. Vou ler aqui essa parte do comentário e aí a gente vai para alguns versículos de Romanos para que você possa entender diretamente do texto. Né? Vamos lá. As promessas de salvação. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos e a glória, o conserto, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, sobre Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que buscam com sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será salvo, será chamado de filhos do Deus vivo. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Beleza, Jesus. Terminamos aqui, né, o nosso comentário da conclusão. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui no Novo Testamento sobre a condição de Israel e sobre a salvação de Israel, né? Vamos lá. Primeiro, Israel ouviu a voz de Deus, irmão. Israel não está inocente, não. Aqueles que não acreditaram em Deus, não acreditaram em Jesus, eles não estão nessa condição inocente, não. Não estão, ok? Diz aí, ó, Romanos 10, 17 a 21. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Gente, aqui Moisés já estava falando dos gentios. Eu vou
por ciúme com aqueles povos que não são povo. Ou seja, nós não éramos povo. Mas hoje o apóstolo Paulo vai repetir isso, eu vou mostrar para vocês, lá no capítulo 11 de Romanos, que Paulo diz assim, poxa, eu queria pelo menos que por ciúme, alguns dos judeus viessem aceitar Jesus como Salvador. Ciúme de quem? Dos gentios. Emulações é ciúme. Tem alguns textos que falam emulação, e outros textos falam ciúme, né? Então é isso, vamos aqui, vamos ler para que você possa entender direitinho, tá? Versículo 20. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Quem eram? Os gentios. Mais uma vez. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Deus falou com o povo, mas o povo não quis ouvir. Por isso que Deus chorou sobre Israel, quando antes da entrada triunfal dele, quando ele viu Jerusalém, ele recitou, né? Jerusalém, Jerusalém, que rejeita os profetas, que não leva em conta os profetas. Até quando eu quis juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos? Né? O que passagem linda, né? De Deus cuidando, querendo juntar, querendo fazer com que o povo entendesse o plano de salvação, tanto para o povo judeu como para o mundo inteiro. Mas o povo se orgulhou, achava que Deus era só para eles. Tem muita gente, até no meio cristão hoje, que acha que Deus é só para eles e que desconsidera completamente aqueles que estão fora da igreja, apelidando muitas vezes de desigrejados. A gente tem que buscar esse povo, temos que pregar o evangelho, meu irmão. A gente não pode achar que Deus é só para nós e que os outros que se lasquem, não. A gente precisa pregar o evangelho e acolhê-los com amor, suas feridas, tentar curá-las através do poder do evangelho, né? Para trazendo essas pessoas novamente para dentro da casa do Senhor. Tá? Então a gente precisa realmente fazer isso. Mas não para por aqui. Israel caiu para que os gentios tivessem voz, ou vez, melhor dizendo. Israel caiu para que o gentio tivesse vez. Então vamos começar agora, né? Entendendo todo esse contexto. Romanos capítulo 11, verso 1 a 12 diz o seguinte. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que as escrituras diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor matará os teus profetas, derribará os teus altares, só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não adoraram de joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente. Existem os remanescentes. Caiu Israel, mas tem os remanescentes, ok? Segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras da lei. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então os eleitos dentro de Israel foram alcançados. Okay? Ou seja, os remanescentes foram alcançados. E muitos, né, uma boa parte, foram endurecidos e permanecem endurecidos até o dia de hoje. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação, tá vendo? Veio a salvação aos gentios para incitar a emulação, não a inveja, é a ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, ou seja, se hoje Israel está diminuído para que os gentios tenham vez, imagine quando chegar a sua plenitude, quando chegar o seu momento, quando chegar a sua salvação, né? Mas vamos prosseguir, para que a gente continue entendendo. Romanos capítulo 11, versículo 13 ao 25.
Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, ou seja, posso incitar o ciúme aos da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo queria salvar alguns dos gentios através do ciúme dos gentios, ou seja, ciúme dos judeus, ciúme nos judeus dos gentios, para que viesse salvar através de Jesus, né? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, o Israel é santo. Se a massa é santa, ou seja, se Deus é santo, se Deus que projetou Israel é santo, quanto mais os ramos o são. E se alguns ramos foram quebrados, ou seja, se Israel foi quebrado, e tu sendo jambuzeiro, ou seja, nós não tínhamos nada a ver com a história, né? Ele coloca aqui a palavra jambuzeiro. Você sendo jambuzeiro, foi enxertado em lugar deles? E feito participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, ou seja, os ramos, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, ou seja, a raiz, Deus é que nos sustenta. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, Israel foi quebrado. E tu estás em pé pela fé. Nós, gentios, estamos em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, não fique se gloriando porque Israel está caído. Porque se Deus não poupou os ramos, ou seja, não poupou Israel, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade. Ou seja, para Israel que caiu, os que caíram, não os remanescentes, ok? Aqueles que foram quebrados, severidade. Mas para contigo, ou seja, para os gentios, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também você será cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, aqueles que foram quebrados, se não permanecerem na sua incredulidade, também serão enxertados. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se eu foste cortado do natural jambuzeiro, porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, acho tão lindo isso, nós contra a natureza fomos enxertados na boa oliveira. Olha o milagre. Contra a natureza nós fomos enxertados na oliveira. O jambuzeiro, contra a natureza, foi enxertado na oliveira. Quanto mais esses que são naturais, ou seja, quanto mais os israelitas quebrados, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, gente, o endurecimento veio a Israel até que, ou seja, existe um tempo para que haja salvação, né, para o povo. Mas esse tempo é para quê? Para que os gentios tenham oportunidade de entrar. Vocês estão entendendo isso? Então vamos prosseguir para a nossa última parte, tá? Acredito que termina, a última parte mesmo. Vamos para a nossa última parte. Capítulo 11, verso 26 e 36. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quanto à eleição, eles são amados por causa das promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles, Israel, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, existe o momento da misericórdia, eles vão ser salvos ainda. Lembra só, estamos respondendo algumas perguntas. Israel vai ser salvo? As promessas são válidas? Né? As promessas de Israel continuam sendo válidas? Continua por causa dos pais. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Aí ele
engrandece a sabedoria de Deus, né? Ele entende isso e engrandece a sabedoria de Deus que está para além da nossa sabedoria. Isaías capítulo 55 diz: porque os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Isso é Deus, gente, tá? Não adianta a gente querer imaginar quais são os caminhos que Deus está utilizando para salvar todo mundo, não. A gente só tem que pregar o evangelho, né? Aí versículo 33 em diante é lindo, isso aqui é uma poesia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A gente conclui essa aula. Vamos agora para a nossa conclusão, né, final. Gente, maravilhosa. Deus tem salvação para todos. Aquele pior pecador que você acha, mas meu pai, minha mãe, meu irmão tá caído nas drogas, não tem jeito, tem jeito sim, porque Deus é poderoso e a sua sabedoria para salvar continua válida. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó se cumpre em parte. E terá seu cumprimento pelo pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino no milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é poderoso para salvar ainda, viu, meu querido? Deus é poderoso para salvar ainda. E ele continua salvando, libertando, curando. A gente tem só que pregar o evangelho. Não precisa forçar as pessoas a aceitar Jesus, não. Só prega o evangelho e deixa o Espírito Santo fazer o resto. Não precisa forçar ninguém, não precisa fazer terapia para reverter pessoas. Não precisa, é só pregar o evangelho. Deus continua poderoso para salvar e tem os seus para salvar ainda nessa época que nós estamos vivendo hoje, que é inclusive lá na sua terrinha, na terra de Israel. Que Deus também tem promessas, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.